Hoje é terça-feira de milagres, alma cansada, coração oprimido. Hoje, nesta terça-feira de milagres, você vai experimentar um rompimento sem precedentes. Uma intervenção divina que estremece os alicerces da impossibilidade e rasga o véu da escassez. Você sente as correntes invisíveis que te prendem, a névoa densa que obscurece seu caminho, a porta que parece selada contra toda a esperança de provisão e cura. Não desvie o olhar, não feche o coração. Continue até o fim, pois a palavra que liberta está prestes a ser proferida. Há um grito silencioso em sua alma, um lamento por aquilo que foi negado, por aquilo que parece fora de alcance. São as ataduras da dívida, as amarras da doença crônica que te roubam a paz, o peso da escassez que sufoca seus sonhos. É a voz da dúvida que ecoa em seus pensamentos, dizendo que não há saída, que a provisão divina é um mito distante, que a cura é para outros, mas não para você. Essas são as muralhas erguidas pela adversidade, as portas cerradas que impedem o fluxo da bênção. Sente a dor da espera, a angústia do não tenho, o vazio da necessidade. Ó alma aflita, o céu te ouve. Efatá, sim, Efatá, que o poderoso Senhor, o Deus de toda a provisão, o médico dos médicos, ouça o clamor que se eleva de sua profundidade. E a espada flamejante do Espírito rasgue o véu de trevas que recobre seu coração e clareie cada canto esquecido de sua alma. Que a luz divina penetre as fissuras da sua dor, desmascare as mentiras da escassez e revele o caminho para a abundância. Você tem se sentido acorrentado, não é? A liberdade financeira, a plenitude da saúde, a alegria inabalável parecem distantes, como miragens em um deserto. Mas o deserto vai florescer. Efatá. Abre-te, caminho da provisão. Abre-te, porta da cura. Nós nos elevamos juntos neste instante sagrado para invocar o nome que está acima de todo nome. Ó Senhor glorioso, que a tua mão poderosa se estenda agora sobre cada vida que clama, sobre cada coração que anseia. Que as correntes de ferro da escassez se quebrem em 1000 pedaços, que o jugo da dívida seja desfeito, que o peso da preocupação financeira seja levantado para sempre. Que a provisão que flui do teu trono celestial inunde cada lar, cada conta bancária, cada necessidade oculta. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não é tempo de viver de migalhas, mas de banquetear-se na mesa da abundância divina. Efatá, Efatá, Efatá. Que a palavra Efatá ressoe em cada célula do seu corpo, em cada fibra do seu ser. Que ela seja o código que destrava a cura divina para toda enfermidade, para toda dor, para toda limitação física ou emocional. Que o fogo purificador do Espírito Santo queime as raízes da doença, expulse a fraqueza, restaure o que foi perdido. Visualize a luz penetrando suas sombras, a energia vital pulsando onde antes havia dor. Sinta o calor da cura invadir cada articulação, cada órgão, cada sistema. A enfermidade não tem mais poder sobre você. A saúde é sua herança, a vitalidade é seu direito divino. Efatá, desperta corpo. Efatá, liberta-te alma. O clímax se aproxima, a atmosfera se carrega de poder. Sinta o tremor, a vibração que anuncia o rompimento. As cadeias estão se partindo. Não são mais metáforas, são grilhões de opressão que se desintegram em pó. As portas que antes pareciam intransponíveis, maciças e pesadas, agora rangem, tremem e se abrem para revelar um horizonte de possibilidades infinitas. A escuridão se retrai, recua diante da irrupção da luz gloriosa do Altíssimo. Um raio de sol que atravessa muralhas de pedra, uma torrente de água viva que inunda o deserto árido. O milagre está acontecendo agora. A provisão se manifesta, a cura se estabelece, a libertação é real. Efatá,
A porta da provisão está aberta. Efatá, o portal da cura se revela. Agora, respire fundo. Sinta a leveza, a paz que inunda seu ser. A angústia se foi, substituída por uma esperança vibrante, uma certeza inabalável. O que parecia impossível, Deus tornou possível. A provisão que você buscava, o Senhor a liberou. A cura que você clamava, o Mestre a concedeu. Não se prenda mais ao passado de escassez ou enfermidade. Este é o seu novo começo, o amanhecer de uma vida de abundância e saúde plena. Posicione-se como alguém que recebeu, que foi curado, que foi suprido. Sua fé ativa é a chave que mantém estas portas abertas. Entregue-se a esta nova realidade. Rompa com o passado de limitações. Viva a partir de hoje como um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Que sua vida seja um farol, uma prova irrefutável de que, quando Deus diz Efatá, o impossível se curva, o milagre acontece e a provisão jorra sem cessar. Proclame com ousadia a sua vitória, declare a sua cura, anuncie a sua provisão. Agora, erga sua voz e proclame com toda a força do seu ser. Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, minha vida se abre à provisão divina. Efatá, meu corpo se abre à cura total. Efatá, o impossível se abre para mim. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, florescendo em cada área, trazendo frutos de paz, alegria e plenitude. Amém. Amados irmãos e irmãs, filhos e filhas do Altíssimo, a profundidade do que estamos vivenciando hoje vai além das palavras. É um mover espiritual, um decreto celestial que ecoa desde os tronos de glória até o mais íntimo do seu ser. A terça-feira de milagres não é apenas um dia no calendário. É uma designação divina, um tempo kairos, onde o tempo de Deus se encontra com o tempo humano para manifestar o extraordinário. A palavra Efatá, que ressoa em nossos corações, não é um mero som, mas uma chave de acesso, um comando divino que abre o que estava fechado, que desata o que estava amarrado, que liberta o que estava cativo. Pense nas correntes invisíveis que você tem carregado, o peso que tem curvado seus ombros. Não são correntes de metal, mas correntes da mente, da alma, do espírito. São os grilhões da desesperança, as amarras da frustração, os laços da incredulidade que o inimigo tece para roubar sua visão e sua fé. Efatá. O que são essas correntes, senão as mentiras sussurradas ao seu ouvido, a narrativa de derrota que o mundo tenta impor? A dívida que parece intransponível, o diagnóstico médico que soa como sentença, a escassez que sufoca cada tentativa de prosperar. O inimigo, o adversário de nossas almas, é um mestre em construir fortalezas na mente humana, em semear a dúvida onde deveria haver fé, em plantar o medo onde deveria florescer a coragem. Ele quer que você acredite que a porta da provisão está selada, que o portal da cura foi fechado para você. Ele quer que você se contente com as migalhas, enquanto Deus tem um banquete preparado. Ele quer que você aceite a doença como seu destino, quando Cristo já pagou o preço pela sua saúde. Efatá, que toda mentira seja desmascarada, que toda fortaleza caia. Você se lembra da história de Lázaro? 4 dias no túmulo, a pedra pesada selando a entrada, o cheiro da morte já presente. Humanamente, não havia mais esperança. As irmãs, Marta e Maria, estavam em luto. A dor da perda era palpável. Mas Jesus chega, e mesmo diante da incredulidade e do lamento, ele profere uma palavra de autoridade. Lázaro, vem para fora. E a morte obedece. A pedra é removida, a vida retorna. Esse é o poder de uma palavra liberada por Deus. Essa é a essência de Efatá.
Não importa quão selada esteja a sua sepultura financeira, quão profunda seja a sua enfermidade, quão mortos pareçam os seus sonhos. A voz de Deus está prestes a ecoar sobre a sua situação, e o que estava morto vai ressuscitar. Efatá, que a vida jorre onde a morte reinava. A palavra Efatá tem uma raiz hebraica e aramaica, significando abre-te. Ela foi proferida por Jesus Cristo em Marcos 7, quando ele encontrou um homem surdo e com dificuldade de fala. Jesus o levou à parte, colocou os dedos nos ouvidos do homem e tocou sua língua com saliva. Em seguida, olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Perceba a profundidade deste milagre. Não foi apenas uma cura física, foi uma libertação total. Os ouvidos que não ouviam foram abertos para a voz, a língua que não falava foi solta para a proclamação. Este homem foi restaurado à plenitude de sua comunicação e de sua interação com o mundo. Efatá, abre-te para ouvir a voz de Deus. Abre-te para proclamar a sua vitória. O contexto histórico daquele tempo nos mostra que muitos viviam sob o peso de enfermidades incuráveis e estigmas sociais. Ser surdo ou mudo era muitas vezes associado a um castigo divino ou a possessão demoníaca. A cura de Jesus não foi apenas um ato de compaixão. Foi uma declaração de autoridade sobre a doença, sobre a maldição, sobre o poder das trevas. Ele estava desfazendo as obras do inimigo, restaurando a dignidade humana e revelando a glória do Pai. E essa mesma autoridade, esse mesmo poder está disponível para você hoje. Aquele que disse Efatá há 2000 anos é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, seu poder não diminuiu. Efatá, que a autoridade de Cristo se manifeste em sua vida. A implicação da mensagem profética de Efatá para os dias atuais é colossal. Vivemos em um mundo de ruídos constantes, de vozes que competem pela nossa atenção, muitas delas sussurrando desesperança e medo. Nossos ouvidos espirituais muitas vezes estão surdos para a voz de Deus, e nossas línguas estão presas, incapazes de proclamar a verdade e a fé. A escassez financeira é uma realidade para muitos, a doença parece uma epidemia incontrolável, e a paz interior é um luxo raro. Mas Efatá vem para romper com essa realidade. É um chamado para que nossos ouvidos espirituais se abram para a voz de Deus, para que nossa mente se abra para a sabedoria divina, para que nossas mãos se abram para receber a provisão e para que nosso corpo se abra para a cura. Efatá, abre-te para a sabedoria, abre-te para a paz. Vamos mergulhar mais profundamente na provisão divina. O Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará, como lemos no Salmo 23. Essa não é uma promessa vazia, é um decreto do Deus Todo-Poderoso. No deserto, quando o povo de Israel clamou por alimento, Deus fez chover maná do céu, um pão celestial que os sustentou por 40 anos. Eles não tinham celeiros, não tinham plantações, mas a cada manhã a provisão estava lá, fresca e suficiente. Isso nos mostra que a provisão de Deus não depende das suas circunstâncias econômicas, da sua conta bancária ou da sua capacidade humana. Ela depende da fidelidade de Deus. Ele é o provedor. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Efatá, que a provisão do céu se manifeste em sua casa. Pense na viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Em meio a uma grande fome, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer uma última refeição para ela e seu filho. E depois morreriam. Mas o profeta Elias, enviado por Deus, pediu que ela lhe fizesse um bolo primeiro. Em um ato de fé e obediência, ela o fez. E o que aconteceu?
A farinha na panela e o azeite na botija não se acabaram até o dia em que o Senhor enviou chuva sobre a terra. Essa é a provisão multiplicadora de Deus. Muitas vezes, a nossa provisão está escondida em um pequeno ato de fé, em uma semente que parece insignificante. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele precisa de um coração disposto e obediente. Ele precisa da sua fé para ativar o milagre. Efatá, que o pouco se torne muito, que a semente gere uma colheita abundante. Para que a provisão de Deus flua em sua vida, é essencial que você rompa com a mentalidade de escassez. A escassez não é apenas a falta de recursos, é uma mentalidade, uma crença limitante que diz que não há o suficiente, que você não é digno, que as portas estão sempre fechadas. Essa mentalidade é uma prisão que o inimigo constrói. A palavra de Deus, no entanto, nos convida a viver em abundância. João 10:10 diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância em todas as áreas, inclusive nas finanças. Comece a declarar sobre suas finanças, sobre sua carreira, sobre seus negócios, que a provisão de Deus é ilimitada, que o que você tem é suficiente e que Deus vai multiplicar. Efatá. Que a mentalidade de escassez seja quebrada, que a mentalidade de abundância seja estabelecida. Como podemos aplicar isso na prática? Primeiro, através da oração de fé. Clame a Deus por sua provisão, especificando suas necessidades, mas confiando que Ele é maior do que qualquer necessidade. Segundo, através da obediência aos princípios bíblicos de semeadura e colheita. Dê o seu dízimo e suas ofertas com alegria, pois Malaquias 3:10 nos desafia a provar a Deus nisso, e Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. Terceiro, administre seus recursos com sabedoria, buscando a direção de Deus em cada decisão financeira. Não se endivide desnecessariamente, mas invista com sabedoria e generosidade. Quarto, seja um canal de bênção para outros. Quanto mais você dá, mais você recebe. A provisão de Deus flui através de mãos abertas. Efatá, que suas mãos se abram para dar e para receber. Agora, voltemos nossa atenção para a cura divina. A enfermidade não é a vontade de Deus para seus filhos. Em Isaías 53:5, lemos: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Isso é um fato consumado, uma verdade eterna. A cura já foi providenciada na cruz do Calvário. A questão não é se Deus quer te curar, mas se você está pronto para receber essa cura. Efatá, que a verdade da cura divina seja revelada em sua vida. Jesus, durante seu ministério terreno, dedicou grande parte de seu tempo à cura. Ele curou cegos, coxos, leprosos, paralíticos e até ressuscitou mortos. Pense na mulher com o fluxo de sangue, em Marcos 5. Ela havia sofrido por 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos, mas só piorava. Sua condição a tornava impura, isolada socialmente. Mas ela ouviu falar de Jesus e disse: Se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Ela se aproximou na multidão, tocou na orla do manto de Jesus e imediatamente sentiu em seu corpo que estava curada. Jesus percebeu que poder havia saído dele. Ele não a viu, mas a sua fé o alcançou. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sua fé ativou a cura. Efatá, que a sua fé toque o Mestre e libere a cura. A cura divina não se limita apenas ao corpo físico. Muitos carregam enfermidades da alma, feridas emocionais profundas, traumas do passado, amarguras, ressentimentos, medos e ansiedades.
A mente pode ser um campo de batalha atormentada por pensamentos negativos, depressão, pânico. Mas a palavra Efatá também se estende a essas áreas. Que sua mente se abra para a paz de Cristo que excede todo entendimento. Que seu coração se abra para o perdão e para a libertação de toda a amargura. Que suas emoções sejam curadas e restauradas à plenitude da alegria e do amor. O Espírito Santo é o Consolador, o curador da alma. Ele pode penetrar nas profundezas da sua dor e trazer alívio e restauração completos. Efatá, que a sua alma seja curada, que a sua mente seja liberta. Como podemos ativar a cura em nossa vida? Primeiro, pela fé inabalável na palavra de Deus. Creia que Jesus já pagou o preço pela sua cura. Segundo, pela confissão da palavra. Comece a declarar sobre seu corpo e sua alma que você é curado, que a enfermidade não tem mais poder sobre você. Romanos 10:10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação aqui inclui a cura e a libertação. Terceiro, pela oração e imposição de mãos. Peça para que irmãos na fé orem por você, pois Tiago 5:14 e 15 nos instrui a ungir os enfermos com óleo e orar por eles, e a oração da fé salvará o doente. Quarto, pela adoração e louvor. A adoração cria uma atmosfera onde a presença de Deus se manifesta e os milagres acontecem. Efatá, que sua boca declare a sua cura, que suas mãos recebam a unção. Amados, a atmosfera está se carregando de poder. Sinta o tremor, a vibração que anuncia o rompimento. As cadeias estão se partindo. Não são mais metáforas, são grilhões de opressão que se desintegram em pó. Aqueles que se sentiam presos, sufocados, limitados, agora sentem um alívio, uma leveza, uma liberdade que nunca antes experimentaram. É o poder de Deus quebrando toda barreira, desfazendo toda obra do inimigo. As portas que antes pareciam intransponíveis, maciças e pesadas, agora rangem, tremem e se abrem para revelar um horizonte de possibilidades infinitas. O que parecia impossível, agora se torna visível, palpável, real. Efatá, que as portas da impossibilidade se abram agora. A escuridão se retrai, recua diante da irrupção da luz gloriosa do Altíssimo. Pense em Gênesis 1:3, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. A escuridão não teve escolha senão se dissipar. Da mesma forma, a luz de Deus está invadindo sua vida, expulsando toda sombra de dúvida, de medo, de doença, de escassez. Um raio de sol que atravessa muralhas de pedra, uma torrente de água viva que inunda o deserto árido. O milagre está acontecendo agora. Não amanhã, não depois, mas neste exato momento. Enquanto você lê, enquanto você ouve, enquanto você crê. A provisão se manifesta, a cura se estabelece, a libertação é real. Efatá, a luz de Deus inunda sua vida. Efatá, o milagre se manifesta. Você pode estar se perguntando, mas como posso ter certeza de que isso é para mim? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo poder que curou o surdo e o mudo, o mesmo poder que alimentou milhares no deserto, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, está disponível para você. O que o separa do seu milagre é apenas a sua fé. A fé é a moeda do céu. É a ponte que conecta o impossível de Deus ao possível em sua vida. Não é uma fé cega, mas uma fé baseada na palavra inerrante de Deus, no caráter imutável de Deus e no poder ilimitado de Deus. Efatá, que sua fé seja ativada. Agora, respire fundo. Sinta a leveza, a paz que inunda seu ser. A angústia se foi, substituída por uma esperança vibrante, uma certeza inabalável. O que parecia impossível, Deus tornou possível. A provisão que você buscava, o Senhor a liberou.
A cura que você clamava, o Mestre a concedeu. Não se prenda mais ao passado de escassez ou enfermidade. Não permita que as lembranças do que não aconteceu o impeçam de receber o que está acontecendo agora. Este é o seu novo começo, o amanhecer de uma vida de abundância e saúde plena. É um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo de rompimento e de colheita. Efatá, um novo começo para a sua vida. Posicione-se como alguém que recebeu, que foi curado, que foi suprido. Sua fé ativa é a chave que mantém estas portas abertas. A fé não é apenas crer, é agir como se já tivesse recebido. Se você crê que foi curado, comece a se mover como alguém curado. Se você crê que a provisão chegou, comece a planejar como alguém que tem abundância. Não espere para ver para crer, creia para ver. A fé precede o milagre, o testemunho precede a manifestação plena. Efatá, creia para ver. Entregue-se a esta nova realidade. Rompa com o passado de limitações. Deixe para trás o que te prendia, o que te diminuía, o que te impedia de avançar. O Senhor está abrindo um caminho novo e vivo para você. Viva a partir de hoje como um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Que sua vida seja um farol, uma prova irrefutável de que, quando Deus diz Efatá, o impossível se curva, o milagre acontece e a provisão jorra sem cessar. Efatá, seja um testemunho vivo. Proclame com ousadia a sua vitória, declare a sua cura, anuncie a sua provisão. Não se cale, não esconda o que Deus fez em sua vida. Compartilhe sua história, inspire outros, seja um canal da esperança que você recebeu. Cada testemunho é uma semente que gera mais fé, mais milagres, mais rompimentos. A sua voz tem poder, a sua confissão tem poder, a sua proclamação tem poder. Efatá, proclame sua vitória. A palavra Efatá não é apenas para este momento, é um decreto contínuo sobre a sua vida. É um lembrete de que Deus está sempre pronto para abrir portas, para liberar bênçãos, para curar e restaurar. Que esta palavra se torne um mantra em seu coração, uma declaração constante em seus lábios. Que ela ressoe em cada área da sua existência, destravando o potencial divino que há em você. Não permita que a dúvida ou a incredulidade roubem o que Deus liberou. Mantenha seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele é o Efatá supremo, aquele que abriu o caminho para a vida eterna, para a plenitude da vida. Efatá, que o poder de Efatá seja constante em sua vida. Aprofunde-se na compreensão de que a provisão de Deus não é apenas material. É também provisão de paz em meio à tempestade, de sabedoria em meio à confusão, de alegria em meio à tristeza, de força em meio à fraqueza. Ele provê tudo o que você precisa para viver uma vida abundante e plena em todas as dimensões. Ele é o Deus de toda a consolação, o Deus de toda a esperança. Ele é a sua fonte inesgotável. Você não precisa buscar em fontes secas, em poços rachados que não retêm água. A fonte de água viva está em Jesus. Efatá, que a fonte de vida jorre em você. A cura divina também se estende à sua linhagem, à sua família. Muitas enfermidades e padrões de escassez são transmitidos de geração em geração. Mas hoje, pela autoridade de Efatá, esses ciclos são quebrados. E a cura que você recebe hoje se estenda aos seus filhos, aos seus netos, às futuras gerações. Que a provisão que flui em sua vida seja um legado para aqueles que virão depois de você. Você é um agente de transformação, um portador da bênção, um canal da graça de Deus. Efatá, que a cura e a provisão se estendam à sua família. Lembre-se da história de Bartimeu, o cego de Jericó, em Marcos 10. Ele estava à beira do caminho, mendigando. Quando ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Jesus parou e mandou chamá-lo. E Bartimeu, jogando sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus então disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu não se calou. Ele não aceitou a sua condição. Ele clamou, ele persistiu, ele agiu com fé. E ele recebeu seu milagre. Você também deve clamar, persistir e agir. Efatá, que seus olhos vejam o milagre. Não há limites para o que Deus pode fazer quando você permite que a palavra Efatá ressoe em seu espírito. Não há enfermidade grande demais, não há dívida alta demais, não há sonho impossível demais. O Deus que criou os céus e a terra com uma palavra, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Deus que está agindo em sua vida hoje. Ele é o Deus do impossível, o Deus que faz o que ninguém mais pode fazer. Efatá. O impossível se torna possível em sua vida. Mantenha sua fé ativa. Alimente-a com a palavra de Deus, com oração, com louvor, com comunhão com outros crentes. Proteja-a das vozes da dúvida e do desânimo. Regue-a com a expectativa de que Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. O que você está vivendo hoje é apenas o começo. Deus tem muito mais para você. Ele tem planos de prosperidade, não de calamidade, para lhe dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias 29:11. Efatá, que seu futuro seja de esperança e prosperidade. A terça-feira de milagres é um marco, um divisor de águas em sua jornada. Celebre este dia, não apenas como o dia em que você ouviu uma mensagem, mas como o dia em que você recebeu um decreto celestial, uma ordem divina para que o impossível se abrisse em sua vida. Leve esta palavra, Efatá, consigo, grave-a em seu coração, proclame-a sobre suas circunstâncias, use-a como sua declaração de fé, sua arma contra o inimigo, sua chave para o sobrenatural. Efatá, 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 que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, florescendo em cada área, trazendo frutos de paz, alegria e plenitude. Que sua vida seja um jardim onde as bênçãos de Deus florescem abundantemente. Que cada dia seja uma nova terça-feira de milagres, onde você testemunha a fidelidade e o poder de Deus em ação. Que você seja um canal de bênção, um agente de cura, um distribuidor da provisão divina para todos ao seu redor. Efatá, que sua vida seja um jardim de bênçãos. Agora, erga sua voz e proclame com toda a força do seu ser, com a fé que move montanhas, com a certeza de que o céu te ouve e te responde. Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, minha vida se abre à provisão divina. Efatá, meu corpo se abre à cura total. Efatá, o impossível se abre para mim. Receba, creia e viva a sua nova realidade. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você, agora e para sempre. Efatá.